Para onde vão os que morrem? Será que eles têm parte com as coisas aqui na terra? Será que eles nos observam? Será que eles estão entre nós? Será que eles sorriem? Será que eles choram? Sentem tristeza? Sentem alegria? O que será que a Bíblia diz sobre a real situação daqueles que morreram? Esse será o nosso tema de estudo de hoje. Não se pode entender a morte sem primeiro entender o que é a vida. Como a vida se originou, como o homem foi formado. E para nós entendermos, é preciso que nós leiamos Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observem que houve a junção de dois elementos. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fez um boneco de barro, e então ele, com todo cuidado, foi e lhe soprou nas narinas, no seu nariz, o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A Bíblia diz que a alma vivente nada mais é que a junção do pó da terra com o fôlego de vida que Deus nos dá, que é o Espírito. Assim foi formado o homem. Mas e a morte? Qual é o processo? O que acontece quando o homem morre? A Bíblia traz também essa resposta. Não somos deixados às escuras, sem entendermos o que acontece com as pessoas, qual que é a condição daqueles que morreram. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 nos diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Percebam que ele está coerente com o que nós lemos em Gênesis 2, versículo 7. O processo da morte é um processo contrário ao processo que originou o homem. O pó, que é o corpo, volta a ser pó. Vai entrar em decomposição, todos os processos naturais, e ele vai voltar a ser pó, a ser terra. O espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos deu, volta para Deus. Esse é o processo da morte. Mas vocês se lembram que a pergunta inicial é: para onde vão os que morrem? E se eles sentem alegria, sentem tristeza, se estão a nos observar, se estão entre nós, o que acontece? A Bíblia traz essa resposta em Eclesiastes 9, verso 5, que diz: presta atenção. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Segundo a palavra de Deus, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. E o versículo 5 termina dizendo que, porque a sua memória jaz no esquecimento, ou seja, eles não sabem de nada, eles não sentem alegria, eles não podem sentir tristeza, eles não têm mais parte nas coisas do mundo dos vivos, porque não sabem de nada e a memória jaz no esquecimento. Você percebe o que esse verso nos ensina? A profundidade desse ensinamento. Não deixe, meu querido, para você se reconciliar com alguém quando ela estiver no caixão. Não permita que a morte chegue primeiro à pessoa que você precisa liberar o seu perdão ou talvez pedir perdão. Não espere a morte chegar primeiro que você, para que você possa ir e querer presentear essa pessoa, esse ente querido, com flores, com um presente do seu tempo, da sua presença, da sua amizade, com gestos de carinho, de amor e de empatia, com alguém que não pode mais te ver, e a memória jaz no esquecimento e ela não é capaz mais de receber, de ouvir nenhum dos seus gestos para ela. O tempo
de dedicarmos atenção, carinho, amor, de dar flores, presentes, de pedir perdão ou de receber perdão, deve ser com as pessoas em vida. Você observa como é importante. Não espere que a pessoa morra para você querer demonstrar o seu amor e o seu carinho por ela. O tempo é enquanto a pessoa está viva. Ficarão os mortos para sempre nos túmulos? O que acontecerá com eles? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 5, versos 28 e 29, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Observem que a Bíblia trata de duas ressurreições dos mortos. Uma será a ressurreição da vida, aqueles que tiverem praticado o bem. A segunda será a ressurreição do juízo, aqueles que tiverem praticado o mal. Mais adiante, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, olha o título desse trecho: A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. O que vai acontecer com os mortos quando Jesus voltar? Olha, presta atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Entenda que na palavra de Deus, Jesus já disse isso quando ele estava se referindo à morte de Lázaro, ele dorme, e aqui mais uma vez a morte é referida como um sono, aqueles que dormem, aqueles que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Alguma vez na vida, você também já ouviu, assim como eu já ouvi, em algumas situações tristes, de funerais, de enterros, pessoas chorando, se lamentando, desesperadas, dizendo que nunca mais iriam ver aquela pessoa. Percebam que há muitas pessoas por aí que se entristecem sem ter esperança. Mas você, como cristão, não estou dizendo que você não deve se entristecer quando você perder alguém muito querido, porque nós somos assim. Nós sentimos a saudade física das pessoas, não é mesmo? Mas aqui diz que não devemos nos entristecermos como aqueles que não têm esperança, ou seja, se entristeça, mas com esperança. Verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, você precisa acreditar que quando Jesus voltar, ele trará em sua companhia todos aqueles que morreram, todos os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Você sabe o que isso quer dizer? Preceder. De modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Ou seja, não iremos primeiro com Jesus, estar com Jesus, do que essas pessoas que já estão mortas. Nós iremos juntos. E aqui diz o seguinte no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ele vai ordenar, ele vai falar uma palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bendito seja Deus! Tenta imaginar essa cena. Jesus descendo sobre as nuvens do céu e ele dando uma palavra de ordem. E onde estiver alguém que morreu em Cristo com a esperança e a fé na graça de Jesus,
essa pessoa vai ser ressuscitada primeiro. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram primeiro em Cristo Jesus. Entre nuvens, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você consegue imaginar? Meu querido, haverá um reencontro. Eu não sei de quem que você guarda uma saudade imensa no coração, se é de um filho, se é de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, ou de bisavós, ou de um grande amigo, uma grande amiga, eu não sei. Mas haverá um reencontro. A promessa é certa, aquele que nos fez essa promessa é fiel e verdadeiro para cumprir todo e qualquer propósito que ele tenha feito. E ele prometeu que os mortos ressuscitarão e que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e a morte nunca mais poderá tocá-los. Nunca mais dor, sofrimento, morte, tristeza, pecado poderão tocá-los. Devemos acreditar que haverá esse reencontro. Haverá essa ocasião da volta de Jesus em que nós reencontraremos as pessoas que nós amamos e que nos separamos durante tanto tempo, tantos anos, por causa da morte. Ela será vencida. Aliás, será o nosso último inimigo a ser vencido. Será a morte. E nós precisamos nos apegar à nossa firme esperança e à nossa fé ao Senhor Jesus para que nós possamos estar preparados naquele grande dia para nós subirmos juntamente com os nossos queridos ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares. Meus queridos, a manhã da ressurreição, ela está muito mais próxima do que você possa imaginar. O reencontro é certo. Se prepare, porque ele vai acontecer. Até o próximo encontro. Que bom que você veio mais uma vez para assistir mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, que você possa se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, que você possa ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, que você possa compartilhar com seus amigos essa palavra de esperança e dar o seu like. Você vai estar contribuindo para o avanço da pregação do Evangelho para as pessoas que precisam de ouvir a palavra do nosso Jesus. Até o próximo vídeo.